Fala Bike Zone, Murilo Fischer. Nossa conversa foi tão legal aqui no Fala Bike Zone que eu queria fazer algo pessoalmente com você. Andamos de bike recentemente, vamos ter muita história para contar por aqui e nada melhor do que essa oportunidade. Estamos na Virage CC, aqui no Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo. Agradecer o Guilherme. O Guilherme, a gente vai chamar ele aqui para fazer uma palhinha também. Murilão, primeira coisa para falar. Primeiro, manda um alô para a rapaziada, né? Primeiro, é te agradecer, né? Porque pessoalmente e não pessoalmente também, eu não canso de falar a admiração que eu tenho, né, por ti, por vários outros que fizeram a história do mountain bike, né? E de novo, quando eu comecei a pedalar, comprava bici sport, eu via lá Cadeira, via Ravelli, via Edu Ramírez, o Camon, até me arrepia porque a bicicleta sempre esteve dentro de mim, faz parte da minha vida, né? E reencontrar depois de muitos anos, né? Depois de alguns 1000 quilômetros rodados, encontrar contigo de uma forma diferente, uma forma muito mais íntima, né? A gente vê que a gente se conheceu lá atrás, em Schrader, na época do mountain bike, do downhill, lá no começo dos anos 90, e hoje a gente está fortificando essa amizade, e para mim é motivo de muito orgulho, de verdade. Murilo, nós contamos uma parte do passado e falar estamos é muito importante, porque somos bikers e a bike nunca vai sair de dentro de nós. Recentemente nós tivemos uma experiência maravilhosa que eu fiquei feliz de incentivar, amigos envolvidos, né? Luiz Altenfelder Psycho, o nosso amigo Paulo Souza, né, que deu uma super força para você. Você participou pela primeira vez de uma prova de enduro mountain bike, que eu chego a falar que é das modalidades mais completas que pode ter, porque você sobe também, se autorresgatando, sem cronometrar, e todas as descidas são time trial. Que experiência que tivemos em Campos do Jordão? Conta um pouquinho como é que foi para você. Bom, eu acho que para contar essa experiência a gente tem que voltar lá atrás, né? A minha infância foi com a bicicletinha de BMX, depois eu cresci, fui para o mountain bike, e eu acho que essa primeira paixão com a bicicleta, né, esse contato com a terra, do salto, da aventura, essa brincadeira é que foi plantada em mim, né? E recuperar essa emoção agora de estar de novo no meio das trilhas, só que num formato diferente, né? Um formato de competição. Eu vi esse enduro é uma competição, mas ao mesmo tempo está no meio de muita gente legal, né? É uma competição que não tem a face da competição, né? É óbvio que a minha experiência, eu estou contando, né? Eu estava ali para me desafiar, né? Eu tinha, sei lá, o campeão da minha categoria como referência para me desafiar. Não queria ganhar de ninguém, não queria ser melhor que ninguém, mas eu queria me desafiar para ver, né, aonde eu estou no termômetro dessa história. Passar o final de semana com vocês lá, com o Doc, com o Paulo, que me deu uma super força, né, contigo, Caio Salerno, né, foi assim um negócio maravilhoso que, né, agora já me botou uma aguinha na boca para o brasileiro em final de agosto, então... Vou mandar, se Deus quiser. Vou mandar, se Deus quiser. Vou estar esse período no meio no Tour de France, que não vou estar treinando, mas, de novo, é uma competição / diversão, né, onde vai estar um final de semana diferente, com turma legal, saindo um pouco daquele mundo que eu vivi da alta competição, né, de cobrança, de dar resultado. E é um rolê raiz, porque você ali é legal, porque nós resgatamos muito da essência, autossuficiência, trilhas que não são extremamente... não são perigosas, mas são muito técnicas, porque andar é uma coisa, andar rápido é outra, e todas as etapas, quer dizer, todas as especiais, time trial, contra o relógio. Então é um encontro, e é uma vivência muito legal, porque é um rolê você contra você mesmo. Cara, a atmosfera não parece que você está numa competição, porque tem uma atmosfera de vibe total ali, porque... né, todo mundo na torcida do sucesso do amigo também. Sim,
E o que eu percebi, por exemplo, como primeira experiência no Enduro, então a gente faz um reconhecimento antes de fazer a prova cronometrada, é especial. Então, a gente fazia o reconhecimento, olhava, putz, aqui é difícil e tal. Na hora da competição, passava. E essa superação, esse fato de passar o obstáculo, que era uma preocupação antes, é um negócio legal para a gente. Né? Dentro dessa brincadeira, é uma superação também. Né? Lógico, não é uma superação de vida, não é nada que vai... Mas é um motivo de alegria. Né? Existem algumas chavinhas, quando nós pilotamos, né, nossas rodas, de uma maneira geral, que são cognições que a gente vai desenvolvendo. Como é que você trabalha isso? Porque você tem uma experiência de vida, assim, de antecipar, de leitura, andar no pelotão. Tem gente que fala que downhill é perigoso. Não vamos falar de periculosidade ou não. Mas o andar, dependendo dos outros, e no nível, na experiência, e no nível aqui, eu considero, né? É legal, o ambiente, eu considero que você é um piloto, cara, que andou assim como... Andou na Fórmula 1, você andou na Fórmula 1 do ciclismo. Essa é a definição, sim, no MotoGP do ciclismo. Exatamente isso. Quando, com toda a humildade, quando sim, alguém fala alguma coisa, eu falo... Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa percepção do que é o ciclismo de alto rendimento de verdade. Né? Porque a gente não tem esse esporte no Brasil. Né? O ciclismo que é praticado aqui é a mesma bicicleta, é a mesma sapatilha, é a mesma... Só que não é a mesma intensidade, as mesmas dificuldades, os mesmos... É um outro sabor. É um outro... Eu falo que é um outro esporte. É um outro esporte. Então, tudo bem, o cara é piloto. Eu sou piloto. Piloto de quê? Piloto de kart, de Fórmula 1, de Stock Car, porque são esportes diferentes. Todos são pilotos. Então, eu tive essa grande oportunidade, essa felicidade, né, de realizar o meu sonho, que era ser ciclista, e pude chegar lá, né, no mais alto nível do nosso esporte. Desde que você começou a andar de bicicleta até hoje, já são quantos anos? Então, se for considerar uma foto que eu tenho lá em casa... de brincadeira mesmo. Eu tenho e engraçado... 40 anos de rolê? Mais. 41 anos de rolê. Que legal. Estou com 46, eu tenho uma foto com 5, fazendo assim 5, uma bem a BMXzinha. Então, de novo, né, são anos de construção até chegar num alto rendimento. Vamos voltar um pouquinho para o Enduro, nessa experiência maravilhosa que tivemos no Montanha Race Enduro recentemente. O que você conseguiu fazer de crossover? Eu gosto muito de falar de crossover wheels. A experiência de vida em um ambiente, você consegue levar para outro, né? O que você... Teve alguma interseção ali? Teve alguma... porque você andou muito bem, você andou numa categoria forte, você ficou em 4º lugar, você andou bem. Você andou bem. Ele andou em cima da bicicleta. Né? Exatamente. Depende de andar bem ou não, eu acho que algumas modalidades, como o Enduro, te proporcionam algumas coisas que, primeiro, satisfação pessoal. Então, eu vou lá, se eu descer em 40 segundos, se eu descer em 50, ou se eu descer em 1 minuto, se for para mim, né, eu vou estar feliz com 40 ou com 1 minuto. Então, eu vejo isso como o Enduro. Na verdade, assim, para a vida é lógico, a gente sempre, né, tudo a gente aprende. O que eu mais gostei foi do ambiente que eu vivi. Né? Essa turma, muito mais que uma competição, é uma confraternização. Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Então, esse convívio, né? A gente ficou lá esqueci o nome. Bikeville do Fojo, muito legal. Exatamente. Né? Vários chalés, todo mundo lá. Um ambiente muito legal, todo mundo junto. Então, depois de todos esses anos competindo, né, Tour, Mundial, Olimpíada, voltar a praticar o esporte que eu gosto, né, que é estar na bicicleta, num ambiente desse, eu acho que, né, é a melhor coisa que aconteceu. Você acha que a gente pode usar a palavra bike terapia? Porque é uma coisa que é mais longeva que a gente traz hoje, é legal, e a ferramenta, as maravilhosas IMTBs. Eu acho que
um percentual muito alto que pratica o ciclismo hoje está perdendo, que é justamente o que você falou, é o bike terapia. Né? Eu não consigo entender, e de novo, essa é somente uma opinião minha e uma percepção minha, eu não consigo entender pessoas que estão em um certo estágio de vida, né, usando a bicicleta como uma ferramenta de competição e não de terapia. Né? Tudo bem que a bicicleta ela te dá, vai te levar para desafios pessoais, né, que pode ser esse um dos motivos que eles levam tão a sério, mas eu vejo que a terapia, né, tá em companhia, esse grupo de pedal que sabe pedalar junto, que conversa, que se diverte, porque você pedalar pelo menos umas 2, 3 horas e vai estar em cima da bicicleta se divertindo, conversando. E lá foi longo, né? Teve dia que a gente largou 8 horas da manhã e fomos parar a bicicleta quase 5 horas da tarde. E por isso que eu acho que foi leve, porque eu levei pelo lado da terapia. Sim. Da diversão, for fun. Ao mesmo tempo que eu estava lá me desafiando, adrenalina descendo, que eu não sou um piloto de enduro, de downhill, mas eu estava me desafiando no meio daquelas trilhas, e raiz, pedra, salto, etc. Eram aqueles 5, 10 minutos de desafio de adrenalina, e depois mais 1h30, 2 horas de convívio, de trocar uma ideia, de conversar, de comer um negócio, de se ajudar. Então, esse negócio da terapia, com certeza, eu acho que é uma estrada que tem que ser levada um pouco mais a sério. Eu concordo plenamente. Eu sou praticante do... Eu tenho uma frase que diz o seguinte: viva os rolês com diversão, inclusão e evolução sempre. Claro. Porque se começar não se divertindo, ninguém vai para o Tour de France para se divertir. Aí é um outro patamar. Agora, né, um rolê entre amigos, claro, um campeonato sério, ninguém quer tomar a pau, tem um monte de resenha, é uma brincadeira legal. Cara, se não ficar aquele sabor que está sendo legal, existe uma perda, né? Exatamente. Então, voltando ao enduro, eu vejo que ele me proporcionou isso. Né? Sem contar que, né, voltando àquilo que eu falei no início, conviver contigo, com novos amigos, Paulo. Eu curti muito, para mim, eu vou te falar, foi uma honra, assim, vários momentos, assim, eu ia conversar com você direto, porque é um momento que a gente está na montanha, e a gente gosta de resenha, gosta de conversa, poder conversar de outras coisas, de lugar, como é que está sendo. E para mim também, porque, né? Sim, troca. Eu tô indo no terreno de vocês, né? Eu tô entrando na casa de vocês, então foi sensacional, vontade de fazer muito mais. Estou começando a comprar uns equipamentos de segurança que para gente que não é tão habilidoso precisa, né? Então, com certeza é uma terapia que vou seguir usando. Murilo, uma parte interessante. O Murilo Fischer, biker experiente, ciclista experiente, encontrou a criança, aquele sonhador Murilo Fischer de 5 anos nesse rolê, porque eu me encontro direto, sabia? Eu trabalho esse resgate dia a dia, Murilo, e isso faz a minha paixão pelas duas rodas ser tão assim, acesa. Eu acho que não só nesse rolê, o menino de 5 anos lá, o apaixonado por bicicleta, sempre existiu dentro de mim. Então, eu lembro, acho que eu já comentei na nossa outra conversa, inclusive eu estava lá na Itália quando a gente fez o nosso primeiro bate-papo gravado, eu lembro que quando eu comecei a correr, imagina, lá em 94, eu sonhava em ser ciclista profissional. Então, isso é um sonho que sempre teve presente em mim. Inclusive quando eu passei a ser profissional. Foi, putz, tudo aquilo que eu sonhava lá atrás, hoje é real. Então, eu tinha a consciência de ter realizado um sonho e me esforçar e me dedicar todos os dias por o sonho que eu conquistei, para me manter nesse sonho, né? Porque, lógico, passar profissional é fácil, despassar é mais fácil ainda. Passar é difícil, despassar chegar a uma coisa, se manter é outra. Exatamente, né? Voltar para trás. Então, essa criança sempre independente, lógico,
que a minha paixão pelo mountain bike é muito forte. Eu adoro mountain bike, eu adoro andar de mountain bike, porque te dá outro tipo de adrenalina, te leva para outros percursos, outros lugares. E eu que sou lá do sul, né, a gente mora praticamente no meio da natureza e tem muita facilidade de estar nos lugares bacanas assim. Então o mountain bike para mim é super importante. E, de novo, essa criança aí sempre existiu. E as maravilhosas, esse instrumento que a gente está andando, as maravilhosas IMTBs, eu queria uma definição tua, até porque tem gente ainda, cada vez menos, mas tem gente ainda que fala, mas bicicleta com motor, posso mandar, faz mountain bike. É praticamente impossível fazer o que a gente faz hoje de bicicleta se não for com uma IMTB. Recentemente você andou conosco na Cantareira lá, trilhas ao contrário também, buscar a técnica através dessa super ferramenta que é a maravilhosa IMTB, né? Às vezes eu tenho até medo de expressar alguma opinião sobre Expressa, por favor. Não, é porque falando da e-mountain bike, né? Ela traz tantos benefícios para a gente que está curtindo a fase terapia. Sim. Traz tantos benefícios que é até difícil falar sobre, né? Mas o que eu sei é que ela proporciona tantas coisas, né? Ela deixa a tua pedalada, o teu rolê muito mais longo, muito mais prazeroso. Isso não quer dizer que não cansa, né? Porque existe também né, um esforço nosso, mas a e-mountain bike com certeza é um esporte, é uma categoria, uma disciplina que eu não volto mais atrás. Né, não pela facilidade, mas pelo que ela proporciona. Eu virei e-mountain biker com 50 anos de idade, e é mais uma gratidão que eu tenho, né, em relação à minha passagem pelo tempo, porque foi no momento certo. E aí eu vou pegar um corte, o atual campeão do mundo de mountain bike, que está correndo no ciclismo pela equipe Giant, o Alan Hatterley, da África do Sul, ele falou que dentro de uma prova de mountain bike, a média mais alta dele de coração, em 1h30, foi na prova, ele é o primeiro campeão do mundo de XCO, em 2019, em Mount Santene. Então, assim, para quem não sabe o que é, porque você entra numa outra... Tem a caverna do sofrimento também, né, dentro da IMTB. Com certeza. Ela não anda sozinha. Sim. Né, tem que ter a propulsão humana, mas e também, né, eu acho que ela proporciona muito para quem quer iniciar. Sim. Né? É a inclusão, né? A inclusão, sem dúvida alguma. Eu lembro um final de ano que a gente passou em Urubici, lá no sul de Santa Catarina. Lugar maravilhoso. Para quem não conhece. Maravilhoso para pedalar, e a minha namorada foi como assistida e eu fui de gravel. E a gente pôde fazer o mesmo pedal, a mesma distância, né, que se não fosse uma e-mountain bike, não daria essa possibilidade de curtir junto, de estar aproveitando junto alguns momentos. Então, a parte da inclusão é super importante. Você falou da bela e Santa Catarina, é lugar que a gente ama, adora. Eu te conheci por lá, né, no Morro do Agudo, eu ia falar Spitzkopf, o Spitzkopf é na sua área. No Morro do Agudo, em Schroeder, Santa Catarina, 96, foi isso? 9596. E a bela e Santa Catarina sempre foi um lugar muito legal, né, da prática do ciclismo e do mountain bike também. Fala um pouquinho da cena hoje de Santa Catarina e da cena de uma rapaziada boa. Nós temos amigos em comum de lá também, né? Fala um pouquinho da cena catarinense. Eu acho que a parte, né, ciclística de Santa Catarina sempre foi muito regular. Né? Eu sou natural de Brusque, e quando eu iniciei antes de eu começar, tinha a equipe Schlesser, que era uma grande empresa têxtil lá da cidade na época, que tinha uma das melhores equipes do país. Metal Ciclo, né, que tinha do Milton Obus, apaixonado por ciclismo, tinha uma equipe muito forte também. E quando eu comecei a pedalar de fato no mountain bike, na época Markov, né, que foi referência para o nosso downhill a nível mundial, exato, né? Eu lembro da equipe Orange, que ele participava profissional. Global
Global Racing Team, que andava com as bikes Orange. Teve toda essa fase, né, do Júlio Sommerfeld um pouco antes. De Blumenau, grande Júlio Sommerfeld. O Júlio. Patrocinado pela Specialized na época, exatamente, né? Junto com a Patrícia. Junto com a Patrícia Loureiro. Que a gente encontrou lá em Campos. Sempre teve grandes nomes, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o João Odecker, que é de Brusque, que é um dos grandes nomes do downhill brasileiro. Que legal. Né? Que está super jovem, está, né, arrebentando aí pelas pistas. Santa Catarina sempre foi uma referência até, né? Márcio, a gente teve tanto pilotos bons no mountain bike quanto no ciclismo de estrada, né? Márcio Mai, o Solito Gor, que foi campeão do mundo paralímpico, o André Gor, que é hoje um dos grandes nomes do ciclismo brasileiro, né? Eu de Brusque, então Santa Catarina... E no BMX também, né? No BMX, desculpa. Hoje tem o Lucas Zimmermann. E tem outro menino de Brusque. E a própria rapaziada de Brusque, uma geração anterior, sempre andou muito. E outros lugares de Santa Catarina Jaraguá também. do Sul, a Malve sempre foi um grande apoiador do BMX. Santa Catarina tem a sua história no mundo não, na história do ciclismo brasileiro. E a tua cena assim, quais são os teus rolês? Uma curiosidade, eu vou visitá-los em breve, né? Tem amigos em comum lá, mas eu queria saber assim, o rolê que vocês fazem, onde vocês estão andando, lá, por exemplo, em Brusque, quais são os rolês? Bom, falando da nossa disciplina agora, né, que é o enduro, que é o freeride, vamos dizer assim, a gente tem a pista esquerda-direita, né, que 2 amigos construíram e agora está dando sequência. Vira e mexe, tem uma manutenção lá. Eu vi um tombo esses dias lá de um amigo do XC que deu uma zeradinha a mais ali no pulão do direito, que faz parte. Só cai quem anda, pessoal. Então, a nossa região tem a esquerda-direita, né, que é no lado da minha casa, em Brusque, Biruba. Tem uma pista particular do Maca, né, que é em Botuverá. Que é o Pedra. Pedra Bike Park, demais. Uma pista espetacular. E ele é um cara espetacular. Sem dúvida, né? Sempre impecável. Andar lá é sempre... Eu tive poucas oportunidades de andar, mas é impecável. A pista dele é nota 10. Depois tem a pista que teve o campeonato, a Copa do Mundo de Mountain Bike em Balneário Camboriú. Que é perto de vocês, que né? É perto. Tem várias outras descidas, Nova Trento, o Morro de Santo Antônio, que ainda... Esse é um esporte novo para mim, uma disciplina nova. Que é mais um DHzinho, né? Que Nova é mais Trento. Um DH que eu não conhecia ainda. Mas a nossa região ali é abençoada, né? Tanto para mountain bike, quanto para enduro, para downhill, para o próprio ciclismo de estrada. A nossa região é muito boa e por sorte, é bem respeitada. E isso é muito legal hoje, né, Murilo? Porque há não muito tempo atrás, para se viver o mountain bike ou ciclismo de altíssimo nível, vamos falar mais do lado do mountain bike, precisava ir para fora, para se andar em bike parks, para se andar em trilhas tão legais. E hoje, no lugar que a gente for desse Brasilzão, tem MTB do bom. Isso é muito legal. O mountain bike, né, a bicicleta de mountain bike, ela é muito versátil. Né? Diferente de uma bike downhill, uma bike de estrada, que são bicicletas específicas. Né? Eu acho que são vários fatores, né, que popularizou o mountain bike no Brasil, né? Eu acho que essa facilidade, a versatilidade da bicicleta do mountain bike, né? Eu acho que outro fator super importante, aí é um nível um pouco mais acima para o pessoal que mais a competição, é o fator Avancini, com as suas conquistas e a história dele no mountain bike. Isso aí eu acho que é super importante, né? Então, tudo isso faz com que realmente, né, as pessoas disponibilizam e organizam lugares próprios para andar de bicicleta. Ainda, e é claro, no nosso mundo das duas rodas, estamos na última semana do Giro de Itália, finalzinho de maio, e você está se preparando para uma experiência muito legal, que nós já conversamos na nossa primeira entrevista, dá um highlight, assim, do teu trabalho, mas vamos conversar pessoalmente, quero extrair, assim, eu fiquei muito curioso e achei uma coisa maravilhosa. Você é um
é um hostas, né? Um cicerone dentro do Tour de France para apresentar essa experiência para pessoas distintas, né? Exatamente. Quando eu recebi esse convite, para mim foi até uma surpresa, né? Porque trabalho bom, não é nem pelo trabalho, é pela lembrança. Sim. Então, só voltando um pouco, e depois eu vou falar o que eu faço, eu acho que tudo isso são vitórias que a gente continua conquistando. Sim. Pelo comportamento lá atrás, né? Uma das coisas que eu faço é que eu nunca tive problema com ninguém que eu competi, com ninguém do staff. Eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer, equilibrada, sempre me dei bem com todo mundo, e eu acho que isso foi a maior conquista que eu tive, mais que as vitórias. Tanto é que, depois de alguns anos de eu ter encerrado a minha carreira, eu recebo uma ligação de um ex-colega de pelotão, que hoje trabalha na organização do Tour de France. Ele falou: Murilo, putz, lembrei de ti, cara, sempre foi um cara legal, bacana, a gente sempre trocou ideia nos grupetos lá atrás, sobrado, nas etapas. O Tour de France tem um programa onde eles recebem os convidados deles, os convidados do Tour de France, ou convidados dos patrocinadores do Tour de France, e esses convidados especiais, eles têm direito a passar um dia com um ex-ciclista, porque, lógico, a gente, sendo ex-ciclista, a gente tem uma visão diferente da corrida. Sabe se portar naquele ambiente, porque se não souber, fica um peixe fora d'água. Sem dúvida alguma. Então, é um esporte muito específico, muito diferente. Então, esses convidados, eles têm o direito, né, o prazer, a oportunidade, e eu falo prazer porque eles saem de lá maravilhados depois da experiência que eles têm, de passar um dia com um ex-ciclista profissional, com um carro que segue a corrida. Então, lógico que eu não estou lá no meio da caravana das equipes, porque aquilo ali, lógico, né, o circo... Não, você não está dentro do fervo, mas você entra e sai ali. O circo é deles, então, né, quem faz o show, quem merece, são eles, mas a gente tem direito de, quando sair uma fuga, a fuga está uns 2 minutos e meio, 3, a gente tem direito de parar o que eu faço? Eu acompanho, eu tenho uma televisão no carro, tem o rádio do Tour de France no carro, como todas as outras equipes têm, e a gente vai acompanhando. Começou a etapa, eu largo, o meu dia começa antes da largada oficial, eu antecipo de uns 10 quilômetros sempre, eu fico viajando 10 quilômetros na frente da corrida, eu vejo que saiu uma fuga, eu paro. Chegou o nosso amigo, além de Eduardo Edu Ramires, que vai conversar com a gente também aqui. Que honra, hein, Mel? Eduzão. Então, voltando, né? Quando eu vejo que a corrida está um pouco definida, a fuga está uns 3 minutos, eu paro meu carro, eu vou atrás da fuga, aí os convidados vão a delírio, porque eles estão, de fato, dentro da corrida. Eles estão seguindo a fuga, eu posso diminuir a velocidade e chegar na frente do pelotão. Então, eu estou lá a 100 metros na frente do pelotão, eles estão vendo lá a equipe do Pogacar puxando, estão vendo a Visma puxando, e tudo isso é uma experiência que ninguém tem, a não ser os convidados que estão vivendo essa experiência. Então, esse é o meu trabalho lá no Tour, né? E lógico, são pessoas que eles conhecem de ciclismo, porque a cultura europeia a gente sabe que é um pouquinho diferente, eles têm um conhecimento... É que nem aqui, que todo mundo é treinador de futebol, lá todo mundo tem o seu lado da cultura um pouco de ciclista, né? Exatamente, só que é uma cultura, né? Então, estou lá para responder pergunta, para conversar com eles, eles, a um certo ponto, eles têm uma parada onde a gente faz um piquenique, então tudo isso é organizado, né? A organização tem tudo pronto. Quando eu chego com o carro na largada, eles já montam o carro com essa estrutura de piquenique, vinho, todas as bebidas. A gente faz um piquenique, eles têm um passeio de helicóptero, eles assistem a corrida do helicóptero, uns 40 minutos no helicóptero, e depois a gente vai para a largada, para a chegada, ver o final da etapa, e eles passam o dia
de uma maneira assim única, porque isso aí é para poucos, né? O esporte, de uma maneira geral, esportes de performance, estão num momento assim maravilhoso, né? Do mundo, e eu acho que é uma das coisas onde o ser humano tem que olhar mais, porque tem tanta coisa hoje no mundo que não vale a pena nem ver, que tem coisas que vale a pena ver demais, né? Então o ciclismo de estrada é uma delas, eu acompanho, gosto muito. Então eu queria que você falasse do Tour de France 2025, quais serão os highlights e seus personagens, porque está num ano assim que tem muita expectativa também, né? Bom, o Tour de France, por incrível que pareça, né, ganhou uma importância tão grande que eu acho que... como é que eu vou falar? Até demais, porque hoje é mais importante, no mundo do ciclismo falando, é mais importante... O Tour do que o Mundial. O Tour do que a Olimpíada. Do que a Olimpíada, entendi. Né? Então, se falar para um ciclista que quer ganhar uma Olimpíada ou um Tour, eu acredito que 95% vai falar Tour. O Renko trocava o título olímpico por um título do Tour, talvez, né? Mas assim, eu vejo o ciclismo como a verdadeira... Eu vejo o esporte como a verdadeira essência o ciclismo com a verdadeira essência do esporte. Então, a maior competição, o mais importante é a Olimpíada, né? Mas só para dizer que o Tour ganhou uma proporção tão grande de mídia, de retorno de imagem, e só abrindo um parênteses, eu lembro que eu estava na Garmin em 2010, se eu não me engano, e o Thor Hushovd, ele era campeão do mundo, sprinter, um grande ciclista, monstro. Ciclista e andava super bem nas clássicas, sprinter e super bem nas clássicas. Ele ganhou uma etapa e pegou a camisa de líder. E se eu não me engano, foram 5, 6 dias de líder, com a camisa amarela. Primeira semana, talvez? Logo no começo, isso, exatamente. O retorno, eles calcularam depois do Tour, o retorno de imagem que teve esses 5, 6 dias de visibilidade e tal, era o equivalente a 8 anos de patrocínio para a Garmin. Então, só para colocar na mesa, né, o peso desse evento. E, de novo, agora que eu estou no lado de lá da barreira, né, realmente é um evento que não tem uma vírgula fora do lugar. Lógico, né, a gente brasileiro, jeitinho brasileiro, primeira vez que eu fui lá como relações... Quantos anos já esse trabalho? Esse vai ser meu 5º ano. Que legal, hein, Murilo? Eu falei, cara, para que tanta gente, né? Podia fazer o tour com a metade, sim, mas não, né? Ele é o que é, porque tem essa equipe, essas pessoas. Eu vou contar só um fato que me aconteceu ano passado para mostrar o tamanho da organização. Em um certo momento da etapa ano passado, eu estava saindo de um setor de gravel, devagarzinho, meus convidados estavam no helicóptero, e eu estava indo para pegar eles no ponto B, né, de recuperação do helicóptero. E fazia parte, eu estava no percurso da prova. A um certo ponto eu saí, 30 por hora, do setor de gravel, uma criança atravessou a estrada e bateu no meu carro. Por sorte, ela bateu na porta do meu carro. Eu não peguei ela, não atropelei ela, bateu no meu carro. Parei meu carro, né, chegou a polícia, todo aquele negócio, porque, né, bem ou mal, foi um acidente. A criança machucou o tornozelo, resumindo, fiquei ali parado uns 10 minutos, chegou a ambulância, resolveram o problema, o policial me deu o ok para continuar, continuei a minha etapa, super preocupado, putz, né, tinha acontecido um acidente, eu cheguei, peguei meus convidados, fui para a chegada, aí o meu superior falou, olha, né, a gente sabe que aconteceu isso, está tudo certo, não se preocupa, só que por protocolo tem que passar na polícia, né, então tem vamos dizer, um policial responsável por toda a parte da segurança. Fui lá, né, dei meu depoimento, ele falou, não te preocupa, a criança está bem, a mãe falou que já tinha falado para a criança atravessar a estrada várias vezes, não sei o que e tal, tudo certo. Ele falou, bom, para a gente é tudo tranquilo, não se preocupa, a porta aqui do lado tem a psicóloga, se tu precisar qualquer tratamento, qualquer apoio, ela está à tua disposição,
Então, assim, até um psicólogo os caras têm, né? É um detalhe... É um mundo à parte, né? Mas exatamente isso. Quando a gente corria, a gente falava, ó, a gente vai por 4 semanas, porque chega um pouquinho antes, praticamente 4 semanas, a gente vai viver uma bolha, que é aquilo ali, por 4 semanas. Né? Na época, lógico, não tinha tanta informação, Instagram, todos esses negócios, né, para a gente ficar vendo informação. Então, a gente vivia aquele mundo ali por 4 semanas, e eu quis falar isso para... Assim como psicólogo, tem outras coisas que a gente nem imagina. Imagina o que não movimenta de estrutura, pessoas empregadas, né? É fantástico. Né? Realmente, assim, não é de graça que o Tour de France é o Tour de France. Sim. Não é de graça que ele é mais importante para um ciclista vencer o Tour que um Mundial, que uma Olimpíada. Então... Que edição que vai ser essa, Murilo? Boa pergunta. Eu participei, a minha última aparição como ciclista no Tour foi em 2003 e foi o centenário. Então, acho que vai ser o 113º. Mais, né? Se foi em 2003? 13. 2013. Peraí, isso aí mesmo. Os 112, 113. Então, quanta história e cultura, né? É lógico, né? Então, assim, de novo, outros detalhes que fazem o Tour de France ser o Tour de France. Centenário, né? Um evento centenário. É um evento em julho, onde pega férias de verão. As férias de verão do europeu. Então, outro parênteses, eu lembro de uma etapa, foi na Dinamarca, eu larguei a etapa com vontade de fazer xixi. Eu falei, bom, vou largar a etapa. E meus convidados também, a gente vai largar, e a certo ponto vai dar uma liberada no público, a gente vai achar uma arvorezinha, um matinho para fazer o xixi. Quem falou? Não tinha espaço para parar. Gente. Foi impressionante, foi uma etapa impressionante. Não sei se foi na Dinamarca ou se foi uma das primeiras etapas na França, um ano aí. Impressionante. Então, assim, esse negócio de ser em julho, eu estou comparando com o Giro de Itália ou com muitas pessoas vão com os camper vans, né, que são os motorhomes, e ficam esperando nos lugares específicos, né? E assim, o relato dos meus convidados que estão vivendo esse negócio dentro do carro, cara, eu me lembro quando o meu avô me levava nas minhas férias, talvez os pais estavam trabalhando, eles passavam as férias com os avós, e o avô, apaixonado por ciclismo, levava o netinho na beira da estrada para ver o Tour passar. Essas coisas me arrepiam porque a gente ama isso e vive isso. Então, ouvir isso, né? Imagina, né? É de geração para geração. Cultura, né? Cultura das rodas. Personagens 2025 do Tour. Eu acho que a gente não vai fugir muito do que a gente já vem acompanhando, né? Do altíssimo nível aí, Pogacar, Vingegaard, né? Eu estou acompanhando o Giro. Contextualiza isso junto com o Giro, por favor. Eu estou vendo, por exemplo, grandes gregários de luxo. E jovens, né? Está numa fase assim porque houve uma geração onde os ciclistas já tinham mais de 25, de 26, 30. Sim. Assim, para andar numa performance. Pô, agora você pega umas camisas brancas, né? Sub-25, andando muito. Demais. Então, o que eu estou vendo para o Tour, assim, vai ser com certeza um Tour maravilhoso, porque as duas principais equipes, os líderes, ok? Que é a Jumbo-Visma. A Jumbo e a UAE. UAE. Né, a UAE. Que é do Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, né? Que viu o Pogacar. E é o estado do Emirados Árabes. É um país patrocinando. Assim como a Astana, né? Nossa Senhora. Assim Astana é Cazaquistão. O Cazaquistão. Bacana. Nosso amigo Vinokurov. A equipe de Israel, né? A equipe de Israel. Então, o que eu estou vendo, assim, que além dos dois grandes líderes para o Tour de France, que estão fazendo história nos últimos 3 anos, 4 anos, os gregários, né, essa equipe está vindo muito forte, porque a gente viu um Wout van Aert recuperando muito bem e fazendo a diferença, né, no Giro.
cara tá indo super bem, já foi um nome Ganhou uma etapa lindíssima, né? E ficou emocionadíssimo. Lógico, né? tá sendo um retorno para ele depois do acidente, várias coisas. A UAE, uma baita de uma equipe também, andando forte. Então, acho que a gente não vai fugir muito desse cenário aí para o Tour de France 2025. E lugares, aí dá um perfil para nós assim das etapas, o desenho da prova, assim que você imagina. Esse ano é diferente dos últimos anos. Ele vai ser um tour 100% em terras francesas. Tá. Né? A gente viu os últimos anos largar de Bilbao. Esse ano o Giro de Itália largou na Albânia. Na Albânia. Muito mais, o que eu vejo, esses eventos, eles ganharam uma proporção, né, mediática mundial. Sim. Então, se paga, os países pagam para ele largar de outro lugar? Acho que deve paga ter muito. Paga não é pouco, né? Paga muito. Porque já teve giro largando na Inglaterra. Uma das perguntas é isso, são os números, mais ou menos. Os números eu tenho aqui, quer ver? Quando largou de Bilbao... País Basco, que fica na fronteira, no norte ali da Espanha, divisa com a França, né? Exatamente. Que é a terra do Miguel Indurain. O País Basco. O Indurain é de... Pamplona. Mas é próximo ali, né? Não, Pamplona é em cima. Tá, perfeito. Mais pro lado lá. Vamos lá, quer ver? O Grande Parque, lá em Bilbao, gerou um impacto econômico de 103 milhões de euros, ou seja, 8,5 vezes o valor investido por Bilbao. Então, eles investiram 12 milhões e o retorno foi de 12,2, o retorno foi de 103,9. Né? De novo, o que eu estava falando, os países, as cidades veem muito mais que o esporte. Isso é um cartão postal para a cidade, né? Ainda mais a França, que é dos lugares mais visitados do mundo. Né? Exatamente. Mas, por exemplo, largar da Dinamarca, não que a Dinamarca precise de... Mas bom para acompanhar. Mas a imagem, né, que o Tour dá para onde está saindo, claro que chega, é impressionante. A gente viu, né? 8 vezes o retorno do valor investido. Então, não é só amor, é negócio, né? Fala um pouquinho do roteiro desse ano. O roteiro, então, vai ser 100% França, né? A França é aquilo e sempre foi o percurso, não, as dificuldades, né? O Mont Ventoux sempre foi o Mont Ventoux, os Alpes sempre foram os Alpes. Não está mais alto e mais baixo. Exatamente. Então, dá até para comparar o tempo, né? As dificuldades não fogem do que a gente sempre viu, né? Quem faz a coisa são os ciclistas. O percurso, o Mont Ventoux é sempre Mont Ventoux. Então, de novo, vai largar de Lille, no norte de Paris, no norte da França, bem em cima de Paris, e vai dar a volta, sentido anti-horário, Pirineus, vai terminar... Começa pelos Pirineus. As primeiras montanhas difíceis, Pirineus... Final da primeira semana, mais ou menos? Eu não lembro agora de cabeça, Perfeito. Tem que ver. Então, Pirineus, Alpes, e depois vai terminar em Paris com o diferencial, né, que não vai ser mais só o circuito no Champs-Élysées, mas eles vão passar por Montmartre, que é a subida que teve nas Olimpíadas, que foi um baita de um sucesso. Então, esse é um diferencial que vai ter esse ano no Tour, né? Um percurso sensacional, eles sabem fazer muito bem, né? Eles têm essa capacidade de escolher os percursos de uma maneira assim, impressionante. Falamos do belga Wout van Aert, e recentemente, esse último fim de semana, Mathieu Van Der Poel voltando para a Copa do Mundo de Mountain Bike, República Tcheca, Nové Mesto Namorável, a vida dá um slam, hein? Então, 2 tombos, né? E ele já tinha forgado em Tóquio. Tomou de novo um espadachim ali da vida que... Eu não sei o que falar porque, de novo, todo mundo é piloto. Sim. Né? Mas mountain bike é outra coisa. E ainda mais o momento que está hoje. Eu vivi esse ano a atmosfera, o cenário da Copa do Mundo de Mountain Bike no Brasil, né, etapa histórica, né, rodada dupla. Irmão, o nível de pilotagem... Ontem eu estava conversando com um amigo canadense que é instrutor e conhece muito, e ele deu uma menosprezada um pouco no nível técnico dos pilotos. Eu tive que falar pro cara,
brotherzinho, ele é quase 50. Amigo Flávio Kodato, você não desce com os caras, não. Eu falei, tio. Não, lógico. Eu acho que tudo... O nosso esporte está muito específico, né? Muito profissional, muito no limite. Então, e os caras estão deixando andar demais, porque bicicleta boa é bicicleta que anda, que roda, você se cansa muito. Então, assim, o Christopher Blevins andando esse fim de semana, e alguns obstáculos que ele andava, ele entrava nas rampas de sit bounce, é uma técnica quase de motocross, descansando no tudo. E o quanto ele andar mais fácil de bicicleta, está fazendo ele ter rendimento na parte física. Lógico. Se andar livre, se andar tenso, você vê que o cara está fazendo um esforcinho ali para descer. Então o Mathieu teve uma história, ele ficou de fora, né, de muitas etapas da Copa do Mundo, não me lembro ao certo qual foi a última, então ele teve que largar em rabogésimo, fazem 2 anos, né? Então ele não pôde participar do XCC, que dá as 20 primeiras, os 40 melhores do ranking, tem as 20 primeiras posições na prova, largam ali, se não, larga nas filas na sequência. Então, assim, ele largou lá para trás no pelotão, já se enroscou com o Valério Serrano no início da prova, que é um cara de 2 metros de altura, espanholzão, já chegou dando cabeçada meio no Valério Serrano ali. O que eu percebi que foi assim, é que, lógico, no ciclismo... Ele deve andar falando, ó, o Mathieu tá chegando, Mathieu. Eu ia andar assim, elite. Tipo, eu acho que ele... Né, no ciclismo de estrada, ele óbvio que... Ganhou esse ano Milan-San Remo e mais uma Paris-Roubaix. Ele tem uma importância. No mountain bike, ele é uma Mathieu Van Der Poel, mas... Já ganhou lá, ele é o cara, já ganhou Nove Mestre e tal. Mas eu acho que o respeito do Mathieu Van Der Poel no ciclismo de estrada é diferente do respeito que ele tem no mountain bike. É mais individual. Exatamente. Porque tem menos a presença da equipe. Eu acho que foi muito desnecessário. O primeiro tombo dele eu acho que foi completamente desnecessário. Total. Não precisava... Sabe por quê? Mas eu entendo por quê. Porque tinha um start loop, e se ele entrasse na volta como ele entrou em rabogésimo, aquela parte daquela pontezinha, acabou, que tem margem depois ele lá para trás, e aí depois tomou um capote no Rock Garden, uma virada para frente. Eu ouvi dizer que ele está procurando óculos, eu estou tirando uma, ele está procurando óculos até hoje, pô, e trincou escafoide. Então, lógico, o pessoal... assim, e é legal para o mountain bike, porque mostra que, eu faço isso aqui. Cara, não adianta mais, aqui é uma outra, tem que passar pelo vale e tem que pegar essa subida de novo. Exatamente, e o contrário também é válido. Claro. É outra dinâmica, é outra estratégia, são coisas, né, são esportes diferentes, muito diferentes. Vamos aproveitar esse gancho, vamos falar um pouquinho desse crossover, né? Então, falamos de bikers, né, ciclistas, que usam outras modalidades. Então, no caso do Mathieu, do Wout van Aert, de uma Puck Petersen, o Pidcock também, são especialistas do ciclismo de uma maneira geral. No caso do Pidcock, começou no BMX, no clube local, anda muito, bicampeão olímpico de mountain bike, anda muito. Fez uma opção interessante esse ano na história da equipe, né? Ele tem um irmão também no pelotão. Fala um pouquinho sobre isso e depois eu te faço a pergunta. Eu acho que essa evolução com as diferentes bicicletas, que o ciclista vai crescendo, né, ao longo do tempo, BMX, mountain bike, o Pidcock é perceptível a facilidade que ele tem de controle de bicicleta, a diferença que ele faz, de novo, sem esforço. Deixa eu até contextualizar. A diferença dele conseguir fazer ultrapassagem numa pista como o Nove Mestre, ele já largou de rabogésimo, de último, e ganhou. Só que ele consegue ultrapassar muito mais fácil, por quê? Porque ele é metade do tamanho do Mathieu. A largura do ombro do Mathieu tem menos espaço para passar. Isso é físico também. E acredito que, tecnicamente, ele é muito superior a um Van Der Poel, né? De pilotagem. O Van Der Poel não é morto, mas o Pidcock é muito superior. Né? Então, eu acho que essa evolução é de extrema importância. De novo, não vou falar de mim, mas eu que cresci no mountain bike, comecei lá no downhill também, e depois fui para a estrada,
Você sobrava, não sobrava, mas você andava melhor de bicicleta que os caras? Mas muito mais. Muito legal. Mas muito mais, principalmente nas descidas. Você sabia subir guia, pô, tem um monte de nego que não sabe. Não, mas isso já faz uma diferença. Mas... Se chegar numa rotatória, num rendezvous, daquele, como é que chama em francês? As rotatórias? Rampoan. Chega num Rampoan, pelotão abre em cima. Meu, você manda na guia. O Sagan, outro cara. Né? Mas é lógico. Então, essa habilidade, né, é super importante. Eu vou te dar um exemplo. 2013, quando eu fui para Française des Jeux, Thibaut Pinot era um jovem prometente, e monstro, né? Extremamente forte em subida, mas o que ele ganhava na subida, ele perdia 3 vezes na descida, porque ele não sabia descer. Sim. Então, algumas vezes, o meu trabalho era ficar com ele, lógico que não na subida, mas na descida, falar, Thibaut, faz a minha linha. Então, eu não fazia Freia nada no lugar errado, nada de exagerado, né, sem arriscar, para ele, depois, lógico, evoluiu Tinha um monte. Até esse trabalho também. Eu lembro que a Française des Jeux organizou um curso de pilotagem com a Volvo na neve, no final de ano, para o Thibaut ter essa, né, aprender a descer melhor, e realmente teve uma evolução depois, né, foi o grande ciclista que foi. Mas, de novo, muitos ciclistas precisam, né, dessa base do mountain bike ou de uma escola para ter uma pilotagem melhor. Muito interessante. E vamos falar, então, de brasileiros. Tua visão, o Henrique agora buscando um ciclista brasileiro, poxa, de altíssimo nível, bicampeão do mundo de mountain bike maratona, né? Uma carreira e uma aura, né? Uma chama para o ciclismo de uma maneira geral muito, muito importante. Havia se retirado do circuito profissional e, como ele mesmo fala, se desaposentou agora, entrando, né, de uma maneira que eu acho legal, assim, porque ele está, né, ele tá com sangue nos olhos, mas tem um percurso grande pela frente. Eu acho que ele tem 36 anos agora, se não me engano. Deu uma entrevista muito legal para nós do Fala Bike Zone recente, e ele mencionou que em 2 anos ele tem que fazer o que uma carreira de 10 anos. O Avancini, eu lembro que, se eu não me engano, depois da Olimpíada do Rio, 2016, que ele estava no super auge dele, né, andando muito bem, eu conversei com ele, liguei para ele, e até falei, putz, Pequim ia ser uma corrida dura, falei, por que tu não foca no ciclismo de estrada? Né, por vários motivos, né, e até porque ele sempre teve na minha visão, ele sempre teve todas as condições, potencial e tudo o que precisa para ser um grande ciclista de estrada. A gente tem exemplo, Cadel Evans, Heider Hesjedal, Miguel Martínez. Martínez não deu muito certo, né? Na estrada, mas o Heider foi... O Hesjedal ganhou o Giro. E foi campeão mundial de mountain bike. Cadel Evans Fusgan também. Então, assim, e eu olhando isso, eu falei, putz, o Avancini, cara, campeão do mundo de mountain bike, andando bem, baita de um ciclista, né? Sério, uma pessoa... Floyd Land, você esqueceu de falar do amigo Floyd. BMX, Então, vamos falar dos bons. Bons com bons. Fala assim do meu amigo. Aí eu até falei, putz, Pequim e tal. Mas aí, lógico, por vários motivos que ele tinha lá no mountain bike, não foi. O que eu vejo agora, uma visão minha, é uma questão muito mais... Tóquio 2020. Tóquio 2021, Isso. Agora, o Avancini ciclista de estrada, eu acho que é muito mais uma coisa pessoal, né, uma realização dele. Honestamente, eu acho que ele também entende isso. É muito difícil ver o Avancini ciclista de estrada no mesmo nível do ciclista Avancini de mountain bike, né, pela idade, pela dinâmica das competições, né? Ele foi bicampeão do mundo de mountain bike, né? Eu acredito que a gente não vai, isso não é contra, né, ele, mas ele não vai ser bicampeão do mundo de estrada, certo? Eu acreditava muito que lá atrás ele podia ter uma chance muito grande em ser talvez um dos grandes ciclistas que o Brasil já teve na estrada também, né? Mas o time, ele andou na estrada que ele, né, que ele estava acostumado a andar, que era mais interessante para ele. Agora eu vejo ele muito mais, assim,
satisfação pessoal. Eu até vi alguma entrevista dele que realmente é uma realização dele. Estar na estrada é uma coisa que ele sempre gostou, que imaginava. Ele fala que é o que era o único tique que faltava para ele. Exatamente. E ele se sentiu no gás com a oportunidade, foi atrás. Né? O que eu acho assim que, de novo, a vitória vai ser dele, independente se ele ganhar a corrida ou não ganhar a corrida, é uma realização dele e não uma realização pro esporte nosso, como o Avancini campeão do mundo de mountain bike. Vou até perguntar assim, que água que precisa beber um ciclista profissional para chegar lá no alto nível? E já fazendo uma pergunta, temos uma ciclista brasileira, né? A carioca Tota Magalhães andando... Então, esse negócio que água precisa beber, eu acho que é uma construção de muitos anos, né? Pelo pouco que eu entendo... Pouco? Um Pogacar que está em alta agora, ele não começou a correr ano passado, né? É uma história que já construiu de pelo menos uns 10, 15 anos. Era o Pogacar que era saltador de salto o Roglic, né? Então, o Roglic pode ser um exemplo bom, porque... Diz que o osso dele é mais leve, né? Ele sofreu um super acidente, né, num salto, e essa construção lá de trás afeta muito o Roglic hoje. Sim. Eu não estou tirando mérito nenhum, ganhou várias corridas, mas é um cara que, infelizmente, vive caindo. E se quebra, porque diz que o osso dele... Ele se machuca com muita facilidade, então toda essa escola lá de trás, né, antes do júnior, juvenil, toda essa construção faz falta para quem está no alto da pirâmide ali, entendeu? Então o ciclista ele não nasce de um dia para o outro. São anos e anos e anos de construção. Maturação, né? Exatamente. E a Tota, né, eu conheço algumas pessoas que têm um convívio um pouco mais próximo dela. O Silvestre, né? O Silvestre, que, né, na Movistar, lá que tem vários amigos, e a gente só escuta, né, coisa boa dela, né, em todos os sentidos, desde performance até comportamental, que, no final das contas, para estar lá nesse mundo, né, precisa de um 360 graus, né, tem que ser gente boa, tem que andar bem, tem que ter paciência, tem que ter vários ingredientes para dar certo. E parece que a Tota é uma menina bem equilibrada com os ingredientes, né? O que o Murilo Fischer trouxe para a vida dessa oportunidade de viver nesse ambiente, que é, primeira coisa, quantos ciclistas tem numa equipe Pro Tour? Para você ser escolhido... Máximo 30. Máximo 30, quantos largam no Tour? 8 agora. 8 agora no Tour. Além de estar bem pra caramba, o que precisa fazer? Esse lado... tem um lado de uma política, claro, do mérito, mas tem um lado de uma performance da vida que vai além do nosso desempenho só do currículo, né? É lógico que a base, né? O cara tá ali pedalando, a base para integrar uma equipe que vai correr uma grande volta tem que ser o potencial. Então, primeiro o cara tem que ter o potencial, as qualidades para conseguir, né, fazer determinada função dentro da corrida. Mas eu acho que, de novo, eu sempre fui uma pessoa bastante pé no chão, equilibrada, né, nunca tive problema com ninguém. Eu acho que isso foi um dos fatores importantes das escolhas para participar das grandes voltas, né? Porque não é uma coisa que ninguém comenta, mas não é fácil conviver um mês inteiro, né, com muito esforço, sacrifício, com dor, você não aguenta mais ver bicicleta, conviver com outras pessoas e sempre aquela mesma coisa, e todo dia igual, e hoje e amanhã. Então dá uma empapuçada, uma pergunta, no meio de um tour, dá uma empapuçada, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Assim? Então, não, porque, no meu caso, não, porque, de novo, sempre foi meu sonho. Sim, porque, cara, legal. Se eu estou aqui, porque é meu sonho, não pode ter nada que me atrapalhe, né, que vai me prejudicar na psicológico. Mas esse convívio é muito difícil, e ter uma equipe, às vezes, uma equipe equilibrada, né, uma equipe de gente que se dá bem. Eu lembro da Liquigas, na equipe da Liquigas, a gente ia para o Tour de France,
antes. A gente ia na Bélgica, ficar um mês na Bélgica, chuva, frio, todo mundo ferrado naquele calçamento, levando... Cara, e pra gente, a gente não via a hora. Tendo que desempenhar e não pode cair antes, a gente não via a hora de ir pra Bélgica. Entendi. Porque a gente era uma equipe, era Possato, Quiniciato, o Williams, o Frederic Kuczynski, era uma equipe, cara, que era uma turma, né? Era dentro da corrida e fora da corrida, porque às vezes se encontrava lá em Treviso para comer um churrasco, ia se encontrava em outro lugar para jantar. Então, esse convívio facilita muito a convivência durante as competições e também o resultado, né? Eu lembro que uma etapa do Tour de France, o Possato era o nosso líder, mas era todo mundo amigo, e era um prazer trabalhar para ele. O cara foi lá, bateu o martelo, ganhou a corrida, todo mundo sentiu, sabe? Porra. Ganha as bonificações, tem uma... lógico, mas também tem bonificação, disso, claro. Né? Mas eu acho que o mais importante do técnico, quando monta uma equipe, de novo, depois da capacidade física, é essa capacidade de entrosamento, de fazer uma equipe que vai passar bem esse período. Porque não é só o talento individual, né? É um esporte individual, mas ele tem... É um esporte coletivo. Né? Principalmente por isso, porque o ciclismo, de novo, é um esporte coletivo de vitória individual. Então, é estranho, né? Porque, sei lá, uma equipe de vôlei, com todo o respeito, né, a equipe ganha, né? Não é o atacante, o levantador que ganha o campeonato mundial, né? É a equipe do Brasil ganhou a Olimpíada, a equipe da Itália ganhou tal. Então, o ciclismo não, né? O Cadeira ganhou o Tour de France, não foi a equipe do Cadeira, né? A equipe X, não foi o Cadeira, é individual. Então, por ser um esporte teoricamente um pouco frustrante, aí tem que ter essa sintonia da equipe para compensar, né? Falar de uma outra grande personagem que a gente não pode esquecer, talvez das maiores ciclistas de todos os tempos, eu considero ela assim, porque no mountain bike, e já havia sido campeã de ciclismo, de ciclocross e de mountain bike no mesmo ano, Pauline Ferrand-Prévot, né, uma pessoa brilhante, né? E agora se retirou do mountain bike e andando em altíssima performance, vencendo o Paris-Roubaix. Eu não conheço ela, pra ser bem honesto, não conheço ela. Escuto algumas coisas dela como pessoa, né? E sei quem é como ciclista. Né, sem dúvida é um pouco como um Mathieu Van Der Poel, assim, né? Tá na mesma linha dele, assim, né? Murilo, você correu 3 Tours de France, né? Nem vamos falar dos 6 giros e das 4 voltas da Espanha e das 5 Olimpíadas, e de N mundiais, 7 Paris-Roubaix, isso a gente não vai falar agora. Quero que você me fale lembranças tuas como ciclista do Tour de France, estamos às portas e você está indo trabalhar, né? Por lá, e das equipes, né? Você correu os tours por equipes diferentes, dá uma explanada para nós. Eu corri 2 anos pela Liquigas, né, que na época era uma super equipe, uma das melhores do mundo, e o último pela Française des Jeux, 2013. Francesa. Então, essas foram as minhas 3, né, participações no Tour. E, assim, quais foram os anos? 7, 8 e 13. Perfeito. Eu acho assim que um momento mais marcante, uma memória legal do Tour, é a primeira vez que eu cheguei no Champs-Élysées, que é diferente chegar no Champs-Élysées, né? Tem toda aquela aura, né? Toda aquela atmosfera, toda aquela beleza, né? E ao mesmo tempo, né? Terminei o Tour de France depois de 3 semanas, né? Ali brigando, sofrendo, né? E se divertindo também. Terminar também é legal começar e é legal terminar. Né? Terminou todos os 3. Que legal, parabéns. Que não é fácil, né? Não ser cortado ali naquelas montanhas. Mas assim, eu acho que, né, não é uma brincadeira, mas eu acho que é o mínimo que tem que ser feito, porque, tu é profissional e tu tem que cumprir o teu papel, né, durante essa competição. Então, e a competição são 3 semanas, tu tem que fazer 3 semanas, não pode ser diferente, salvo acidente, lógico.
né, que pode acontecer. Então, assim, de novo, entrar na Champs-Élysées, eu lembro que antes de entrar, passava pelo túnel onde a princesa Diana foi morta, né, morreu no acidente, passa por esse túnel, e na saída do túnel entra, de fato, no circuito, né, do último dia no Champs-Élysées. E aquela reta, para quem olha, parece que é facinho. Aquele chão é horrível. É horrível e sobe, né? Até lá no... Nossa, porque vem subindo, né? Lá da igreja, é Montmartre, lá atrás. Não. Lá do Louvre, né? Do Louvre. Vem subindo, um pouquinho depois. Então, até lá em cima, no Arco do Triunfo, depois também desce rápido. Mas é aquele, né, aquele calçamentozinho que bate, que é difícil, mas uma vez que tu tá ali naquele Champs-Élysées, tudo vira... né, detalhe, né? Pô, Murilo, que conversa boa. Vamos ver aqui, tem uma ideia do tempo? Pô, estamos já mais de 1 hora, né? Tem um vermelhinho ali, mas eu confesso que eu preciso ter... Eu uso 4 óculos. 1h06. 1h06. O Edu Ramires está aqui para a gente já fazer a conversa com ele. Vamos deixar um gostinho de quero mais? Lógico. E esse é o segundo... Você é o primeiro repique que a gente faz no Fala Bike Zone. Eu queria muito fazer esse pessoal com você. Foi uma conversa que nós tivemos, muito inspiradora para mim e para o amigo Caetano Caesa Mataro. Mandou um grande abraço para você. Nesse momento ele está lá em Miami, trabalhando, né? Caizão. E, pô, é muito legal essa nossa parceria. E nós, em pouco tempo, nós estamos, trabalhando com bastante afinco. Eu acho que a cultura e a história das rodas, de uma maneira geral, ela tem que ser enaltecida. E se nós, né, não lembrarmos de coisas, já a história pode ser mudada porque quem não sabia como é que foi, né? Então nada melhor do que você contar essa história, né? Até o Edu, né, que chegou aqui, é um cara que eu tenho uma grandíssima... Chega mais, Edu. Uma grandíssima... Vem cá, Eduzão. Chega, Edu. Até eu falei com o Edu essa semana... Grande Edu Ramires, meu. Olha que momento, né? Meu, carequinha dos nossos. Olha que momento. Que carequinhas bonitas, meu. Encaixar aqui. O meu cabelinho é do boné, né? Não é do... Ele faz parte... A gente vai no mesmo cabeleireiro. E voltando, apesar dessa nossa conversa importante para contar a história, estava falando com o Edu essa semana na Ciclo, que o legal do esporte é isso, né, Edu, que a gente estava conversando, o que a gente construiu, o que a gente fez, não é conversa, né, não é blá, 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 é fato, é de verdade, é uma construção verdadeira. Independente, se a gente contar... Não tem eu acho, não tem coisa que não dá para dar opinião. Se contar essa história hoje, ou daqui 10 anos, é uma história verdadeira. Então, lógico que, né, no meio de tanta, não é crítica, mas de tanta gente falando o que não sabe, tanta gente falando sobre ciclismo, sobre mountain bike, sobre o que for, o que seja, mas sem base, né, sem coisa de verdade, porque aqui, né, não é enaltecer ninguém, mas, cara, aqui eu falo pro Edu, depois eu, né, posso falar o que eu acho, depois do que aconteceu, o Edu, né, da equipe, que saiu da equipe, etc. Se eu sou eu não sei se eu posso falar isso ou não. Pode. Aqui não Fala Bike Zone, pode. Se eu sou o dono de uma equipe, de uma empresa, e tenho um Edu Ramires no meu... embaixo do meu guarda-chuva... E a dedicação desse cara. Embaixo do meu guarda-chuva, cara, isso aqui é patrimônio, do nosso esporte. Não é uma cartinha de baralho que tu bota e tira. Não, isso aqui é patrimônio. Não é algo que dá para trocar. Tu pode trocar tudo, mas o Edu Ramires tem um, entendeu? Não, mas eu não estou falando... É o que você falou. Eu não estou falando isso hoje. A gente deixou uma marca e realizou algo. Várias vezes. Experiência, né, de novo, são coisas que me tocam, porque a gente, com essas atitudes, a gente perde... Não a gente. Quem faz isso perde credibilidade. Tu concorda? Né? Cara, aqui é o cara que... Eu vou falar duas coisas, né? O Murilo mais novo que nós, e o Murilo, profissionalmente, eu tive a oportunidade de acompanhar, e 2 das suas 5 Olimpíadas fora do Brasil, eu tá presente, e nossas histórias, né, com a parceria da Oakley, numa fase não tão grande da tua carreira, mas muito legal,
E assim, sempre acompanha a sua carreira por te conhecer. E esse cara aqui, eu sou um cara que assim, eu fui realizando alguns sonhos e eu tenho poucos ídolos. E o Edu Ramírez, de uma geração um pouco mais nova que ele, é muito significativo. É um cara que a gente via andar, eu sou acho que 3 anos mais novo que o Edu, né? E a gente queria ser o Edu, Claro, né? De moleque, não ia demais. E até hoje, né, Edu, essa troca, essa energia, o não deixar, não baixar a guarda. Então, na vida, cair faz parte e levantar a nossa arte. E a gente está aqui para isso, né? É uma palavra que acho que falta um pouco dentro de todo o universo, né, que envolve isso, principalmente o mercado. A gente sabe que o comercial é que faz a roda girar, mas falta paixão. É isso. E cultura e conhecimento. Brasil, né, cultura e conhecimento. Geral, entendeu? Os que são ficcionados e são apaixonados. Eu vou contar uma coisa para vocês. Dessa palavra, paixão, atrelada ao comercial. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu estou digerindo e está sendo muito difícil para mim esses dias. Eu me preparo nos esportes de ação há muitos anos para muitas coisas que vêm acontecendo. E eu fui contatado por uma produtora fantástica que vai ter um evento de nível mundial. Eu sou narrador esportivo, sou comentarista. A história dos X Games e a minha história de vida, ela está intrínseca, né? E a minha paixão pela cultura das rodas. Então eu fui chamado por uma produtora, estava tudo certo. E o contrato. Há menos de uma semana, sabe o que aconteceu? Eu fui trocado por uma figura mais nova. E eu tenho que me acostumar com isso. Porque talvez a minha imagem, porque assim, eu podia pintar esse bigodão. Imagine que legal que ia ficar tipo Lame do Motorhead. Eu podia pintar o cabelinho colado, só que eu tenho dignidade, brother. E a dignidade a gente não compra na prateleira. Então, assim, o ciclismo, eu acho legal o materialismo do esporte. Mas, brother, não adianta tomar o que o Lance Armstrong tomou e fazer o que ele fez. Então, assim, já estou indo num outro ponto. Então, a nossa história, e a gente está no momento de vida, os três, que é meio isso. Porque o mundo hoje está trocando um monte de coisa. Assim, só que a história desse cara aqui, a história desse cara e a minha, nem é isso, não acaba. Eu tenho uma esperança que toda essa fase daqui a pouco mude. Cara, a gente vai continuar aqui e vai ter um monte de nego que nego vai esquecer. A história está sendo construída hoje para ser esquecida, então, e a nossa não. Justamente isso que eu quero falar, porque tem que mudar, as coisas têm que ser de verdade, né? Tem que ter pessoas que realmente, de fato, fizeram a diferença, né? Pô, cara, eu já falei pro Edu, eu fiquei super triste quando o Edu saiu da equipe, então eu falei, cara, mas não pode, né? Podia acontecer tudo, menos o patrimônio, né? Tipo, sabe, o carro perdeu as rodas. Não, eu posso falar, quem perdeu foi eles. Dá um abraço aqui, Edu. Dá um abraço aqui, ó. E a palavra we are not fake people. Não, esses dois, a história. Ó, tira o telefone, até fazer uma foto. Dá um abraço aqui. Isso aqui são histórias que não se acabam, meu. E não é 5 minutos. Andy Warhol, um artista pop dos anos 70. Edu, já começa. Obrigado pela presença. Andy Warhol, um artista pop dos anos 70, ele falou que no futuro, isso ele falou no final dos anos 60, começo dos 70, 5 minutos de fama bastariam. E é o momento que a gente vive hoje. A coisa mais braba que tem para uma pessoa ser seria o tal do influencer. E o que está se fazendo por aí? Dá um abraço, irmão. Esse é o amigo Murilo Fischer, que tem a honra de dividir um pouquinho de experiência. Esse é só o segundo Fala Bike Zone que a gente faz. Próximo vamos fazer em Santa Catarina? Bora. Vamos fazer lá no meio das pistas. Não, é sempre um prazer, cadeira independente de ser presencial ou online, como a gente fez a primeira. Para mim é sempre um prazer estar contigo, com o Edu, com o Caio. De novo, eu vou ser repetitivo, mas é uma coisa que é muito verdadeira para mim. Eu estou vivendo uma nova fase e eu me considero sempre uma pessoa, que sempre fui uma pessoa muito humilde e agora eu acho que eu estou vendo, além da humildade, estou vendo outras belezas, né, do que o esporte me proporcionou lá atrás, lá no começo. Eu estou vivendo
o que eu estou vivendo nessa minha nova fase não é o ciclismo do Tour de France. O que eu estou vivendo agora é o meu ciclismo, que tu falou, humano, lá de trás, dos amigos, da parceria. Eu lembro lá com meus primos, lá imagina, devia ter 6 anos, 7 anos, a gente ia lá no rio, passava no rio atrás da minha casa, pegava água para botar numa pistinha de BMX, porque a gente queria andar na lama, fazer na lama, não, porque a gente queria andar na lama, queria fazer sujeira na lama. Então, assim, é um pouco, não é isso, mas é um pouco disso que eu estou vivendo, essa sensação que eu estou vivendo agora com vocês, né? Lógico que o ciclismo de estrada é uma paixão que eu tenho, que eu continuo pedalando, adoro, né? Tudo que eu tenho é graças a isso, mas eu tenho a possibilidade de viver né, essa essência do ciclismo lá atrás, da bicicleta lá atrás. Então, para mim está sendo um grande prazer conviver, né, alguns momentos com vocês. Quando eu falo vocês, essa nossa turma aí. Turma boa. Turma boa demais. E se Deus quiser, vai ter vários outros momentos de convívio, outras conversas, né? E, de novo, obrigado, e é um prazer sempre. Obrigado, mestre amigo Murilo Fischer. E você que está nos assistindo, está inscrito no canal? Se não tiver, aproveita, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos, dê seu like, que para nós é muito importante, porque traz engajamento, e venha conosco nessa missão de vida, claro, que é do nosso mundo das duas rodas, é do Fala Bike Zone, é do Fala Biker, e a nossa missão é uma energia que ela vem de dentro para fora. Hoje, sabe uma coisa que eu estou curtindo? Eu me olho cada vez menos no espelho. Sabe por quê? Porque a minha energia interna, ela não corresponde mais com a minha imagem. E para isso eu não vou correr atrás de querer ficar com uma imagem que eu não tenho mais. Claro. O que eu posso fazer é tentar ter o meu peso de 30 anos. De quando eu tinha 30 anos, que é uma conquista também, né, Murilão? Lógico. Viva os rolês com diversão, inclusão e evolução sempre. Dá o seu tchau para o Fala Bike Zone. Valeu, pessoal. Segue o Cadeira aqui, porque, de novo, a conversa é uma conversa verdadeira, conversa de verdade. Então, de novo, obrigado, Cadeira. É um prazer, pessoal. Muito obrigado. Isso aí, viva os rolês. Valeu, Fala Bike Zone.